iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo e vamos continuar navegando pela Bíblia. Agora, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 ao capítulo 4, o livro todo. O tema principal: passando a tocha, as últimas palavras conhecidas do apóstolo. Cada 4 anos o mundo observa o desenvolvimento de um antigo ritual, a entrega da tocha olímpica. As espetacular apresentações das cerimônias inaugurais não pode começar até que o último portador da chama chegue ao estádio. A tocha vincula simbolicamente os modernos Jogos Olímpicos com a sua história de 2.700 anos. Passar a tocha se tem convertido em uma expressão conhecida que se utiliza quando um líder entrega o mando a outro, ou quando um querido diretor de orquestra entrega sua batuta, ou quando uma grande figura desportiva ensina seu sucessor. Em tais ocasiões, a pessoa que se distancia por um motivo de discurso de despedida. Ele ou ela tem concluído sua tarefa, tem chegado o momento de passar a tocha a outra pessoa. Timóteo é escolhido. Ao se aproximar-se do apóstolo uma morte segura e ao ver-se impedido de viajar por estar preso, também ele começa a pensar em seu sucessor. Até que é chegada a hora de passar a tocha, ele decidiu quem era o jovem Timóteo deveria receber. À primeira vista, tímido Timóteo dificilmente pareceria ser o substituto adequado, porém a Paulo ficava poucas opções. Me tem abandonado todos que estavam na Ásia, se lamenta. Esta carta, segundo Timóteo, revela até que ponto Paulo dependia da leal amizade de Timóteo. A vida se ia terminando ao apóstolo e tinha um sombrio sentido de abandono. Há momentos que nessa carta em que Paulo exorta a Timóteo como um sargento superior, chamando a permanecer firme, a superar a vergonha e a afirmar-se na fé. Em outros momentos, seu tom se branda, até chegar à efetuosa afirmação de um pai agradecido, porém, ao longo de toda a carta, são evidentes os laços de uma profunda amizade, desde o recurso de Paulo de herança familiar de Timóteo, capítulo 1, verso 5, até o pedido de Timóteo de que traga seu pesado capote antes de chegar o inverno.
capítulo 4, verso 12 a 21. Um momento emotivo. O ânimo de Paulo flutua entre a tristeza e a confiança, entre a nostalgia e as sérias preocupações. Ao escrever a carta, ou contemplar os inquietantes meses que se cercavam, perspectiva de igrejas jovens divididas que ficaram em sua direção. Nestas, suas últimas palavras escritas, ele buscou a preparar Timóteo para o inevitável dia em que a mensagem de Deus dependeria dele e de outros homens fiéis, capítulo 2, verso 2. Apesar das circunstâncias, a mensagem de despedida de Paulo é afável, até triunfante. A extensão do evangelho é uma tarefa demasiado grande como para ficar limitada a um só homem. Sofro penalidades até o primeiro ao modo do malfeitor, declara Paulo. Porém, a palavra de Deus não está presa, no capítulo 2, verso 9. Como ler 2 Timóteo? 2 Timóteo tem demonstrado ser fonte de alento para os obreiros cristãos ao longo da história. Paulo, ao enfrentar-se com a morte, não se empenhava em autocomiseração, senão que usa esta última comunicação para inspirar e desafiar o seu associado Timóteo. Esta carta revela muito acerca do estado emocional de Paulo e de suas circunstâncias físicas. O apóstolo disse onde buscou forças a encontrar grandes provas emocionais. Além do mais, 2 Timóteo traz muitos conselhos valiosos para aqueles de nós que, como Timóteo, temos herdado a tarefa de representar a Cristo na terra. Paulo enfatiza a importância de confiar nas Escrituras e de viver uma vida disciplinada. Enquanto lê esta carta, ponha-se no lugar de Timóteo. Imagine-se recebendo a última carta pessoal do seu grande mentor. Que conselhos finais lhe brindaria? Vamos navegar pelos capítulos. No capítulo 2, verso 4, o tema muda para soldado, atleta, lavrador. Ao escrever a um amigo que conhecia bem, Paulo não viu a necessidade de explicar essas três comparações. As menciona e pede a Timóteo que reflita sobre elas. Paulo estava perfeitamente consciente das ameaças e perigos que pesavam sobre sua vida e queria que Timóteo treinasse, preparando-se para qualquer dificuldade que tivesse que enfrentar no futuro. No capítulo 3, verso 8, o tema muda para quem foi James e Jambres. Estes nomes não mencionados no Antigo Testamento haviam sido transmitidos pela tradição judaica e aplicados a dois magos egípcios que se opuseram a Moisés durante as suas pragas contra o Egito. Êxodo capítulo 7, verso 11 e capítulo 9, verso 11. No capítulo 3, verso 16, o tema muda para a Escritura soprada por Deus. Este importante versículo de origem ao término da inspiração, que no idioma original significa realmente soprados por Deus, ainda que a Bíblia não detalhe a forma específica como Deus inspirou os seus escritores, deixa bem claro que a fonte final do escrito é Deus mesmo. No capítulo 4, verso 7, o tema muda para segundo encarceramento em Roma. Atos 28 descreve um período em que Paulo estava debaixo da autoridade romana, porém as condições que se apresentam nesta carta são bastante diferentes. Paulo escreveu 2 Timóteo muito mais tarde de que o Império Romano se voltaria contra os cristãos. O tom de sua carta, capítulo 4, versos 6 a 9, dá a entender que ele tem poucas esperanças de recuperar a liberdade. Seu pedido do casaco e dos pergaminhos, no capítulo 4, verso 13, indica que foi levado repentinamente sem advertência. Vamos nos aprofundar? Uma carta desde a cela dos condenados à morte. Paulo escreve o final. Cada tanto saem certos escritos à luz dos que foram compostos na escuridão das celas de um condenado à morte. Se tratam de dinâmicos escritos de prisioneiros que sabiam que cada palavra que escreviam podia ser a última. Por exemplo, se tem encontrado livros inteiros entre as ruínas, entre os campos nazistas de concentração. Como é fácil de entender, esses escritos não só ocupavam em geral os temas abstratos ou filosóficos,
Ao contrário, descrevem a realidade diária de luta pela sobrevivência. Naturalmente, Paulo não se dedicou muito espaço à doutrina nas cartas que escreveu desde sua cela final. Se concentrou a brindar conselhos pessoais sobre os temas vitais como valor e integridade pessoal. O fúnebre futuro de Paulo. Ainda que Paulo escrevia pouco de suas circunstâncias, ao escrever 2 Timóteo, que se menciona em que o juízo de nenhuma só testemunha deu um passo em seu favor de defendê-lo, capítulo 4, verso 16. Com a ajuda de uma força sobrenatural, ele pôde defender-se com êxito, porém sua perspectiva para um próximo juízo se apresentavam obscuras, capítulo 4, verso 6. O fim de Paulo provavelmente tomou lugar durante a onda de perseguições que se desatou debaixo do Nero no ano de 64 depois de Cristo. Esse enlouquecido imperador torturou os cristãos, fazendo crucificar ou envolver-se em peles de animais e soltando seus cachorros de presa para que os destruíssem, ou queimando-os vivos com tochas humanas para iluminar os jogos dos seus jardins. Surpreenderá então que Paulo, preso nessa época, explicasse a Timóteo sobre a necessidade de ser ousado e a probabilidade de sofrer por Cristo. O conflito vindouro. Chegava ao fim da sua vida. Paulo via o futuro como uma luta crescente. A imoralidade e o falso ensinamento se difundiam como gangrena, capítulo 2, verso 17. Ele exortou os cristãos a neutralizar essas forças por meio de uma pureza pessoal. A batalha entre o bem e o mal será cada vez mais intensa, disse. Depois de fazer algumas pregações sobre os dias finais, Paulo redatou um encargo formal para Timóteo, uma última vontade e testamento para o filho espiritual. Capítulo 4, verso 1 a 8, termina dizendo: tenho lutado a boa batalha, tenho acabado a carreira e tenho guardado a fé. Capítulo 4, verso 7. A tradição disse que Paulo foi martirizado em Roma por sua fé, porém, devido à sua vida e ao legado que ele transmitiu, o mundo nunca seria o mesmo. Vamos à reflexão, depois vamos ao final com as perguntas. Paulo no final da sua vida. Ele estava preso pela guarda romana, pelo Império Romano, e nesse momento o mundo estava enfrentando uma das piores perseguições. Tinha um rei, o Nero, que fazia tremendas loucuras sobre a vida dos cristãos. Todos aqueles que se dedicavam a Cristo se diziam cristãos. E aqueles que não negaram a Cristo sofreram mortes terríveis. Eram colocados peles sobre eles para se enganar como animais e ser morto por esses animais, pelos cachorros deles de caça, né? E eram também crucificados nas estradas, eram feitos deles tochas humanas, jogado combustíveis sobre eles e queimado vivos para iluminar os seus jogos, os seus jardins. Eram feitos verdadeiras loucuras, e Paulo estava preso, a ponto de duvidar se ele poderia passar por aquela situação. Mas ele tinha paz no seu coração. Estava usando esses últimos momentos para ensinar Timóteo a se preparar para as lutas, a se preparar para a vida ministerial. Há uma diferença hoje? Há. Não se mata as pessoas pegados por cachorros e animais, ou queimados como tochas humanas, ou muitas vezes crucificados. Mas existe no mundo, principalmente nos países islâmicos, cristãos sendo degolados, sendo mortos, né, sendo apedrejados. O mundo em geral, na grande maioria, não se acontece mais isso. Mas a perseguição hoje indireta contra os cristãos, sobre a maneira... Hoje não temos essa perseguição clara, abominável, diante dos nossos olhos, mas tem de uma maneira sutil. A seita, por um lado, está entrando nas igrejas trazendo doutrinas totalmente erradas. Homens amantes de si mesmos, querendo a glória para si diante dos homens. Pessoas se glorificando porque receberam um dom, de repente, de cantar, de repente, de pregar. Está sendo levado para as igrejas ensinamentos totalmente errôneos, dizendo que não, nós recebemos uma nova revelação, recebemos um novo ensinamento, e se detém diante da verdade que é a palavra de Deus. Essa é a perseguição atualmente, a confusão na igreja evangélica. E
Paulo estava ensinando a Timóteo a cuidar dessas atitudes, dessas más influências, desses maus pecados, dessas situações que faziam com que a igreja se desviasse do evangelho, da verdadeira palavra, porque o inimigo quer fazer de tudo e vai continuar fazendo a que as pessoas descreiam, ou seja, deixem de crer na palavra e no Salvador, achando que Cristo não é o suficiente, que tem que se fazer alguns trabalhos, tem que se fazer alguns sacrifícios para poder ganhar o evangelho, ganhar a salvação. Jesus é simples, Jesus é claro, Jesus é perfeito no seu modo de ensinar, no seu modo de completar a obra em nossas vidas. E devemos sim estar atentos a esse mandamento, a esse ensinamento. Cuidado quando você for ensinado, for determinado sobre você a fazer coisas mirabolantes, a fazer coisas que não têm conexão, a cumprir metas do qual a igreja você não é capaz, a cumprir compromissos do qual você não tem compromisso, você não tem obrigação. Quantos líderes estão usando membros para assinar contratos em nome deles, para assinar compromissos em nome da igreja? Hoje existe uma instituição, a legalidade da igreja, sobre as leis para que se cumpra os compromissos. E alguns líderes estão usando muitos cristãos para se apoiar nisso. E aí fazer o quê? Fazer uma coisa boa. Usar o nome de pessoas para que possam ser enganados, ser abusados. Ah, não, se eu receber algum dinheiro, qualquer coisa está no nome dele, eu estou fora. Não, foi ele que roubou, ele é um membro ganancioso. E pessoas sendo enganadas. Devemos estar e viver a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da Palavra de Deus, não nos metendo naquilo que não é digno, que não está claro. No momento que você entra num compromisso, não, vamos compromissar com a obra de Deus, você vai levar seu nome, porque o pastor que está na frente deveria estar levando o nome, está vivendo compromisso. Não, vamos fazer em nome da igreja, não, vamos fazer em nome do pastor. Ah, mas o pastor não tem um nome bom. Opa, peraí, então tem algo errado. Se ele tem um nome problemático, então por que fazer o compromisso? Ele tem que consertar a sua vida primeiro, para depois ser digno. Como quer exigir dos seus membros se ele mesmo não tem dignidade? Nós devemos, assim como Timóteo, aprender. Paulo estava nos seus últimos dias, estava sofrendo, não estava vendo a situação de liberdade, de condição de ter uma liberdade, estava sendo mudado de lugar para lugar, estava talvez no final dos seus dias, ele estava passando a tocha. Aí vem um outro tema para você. Para quem você está deixando seu testemunho? Uma vez eu preguei numa igreja e falei para as igrejas: que exemplo, como vão lembrar de você depois da vida? Depois que você que você for se encontrar com Cristo, vir a falecer, o que vão falar de você? A quem está discipulando? A quem está ensinando? Será que seus discipuladores estão servindo a Cristo integralmente? Estão reproduzindo aquilo que você ensinou? Quantas vezes a gente vê discípulos repetindo o que o seu discipulador ensinou indiretamente? Uau, aquele está fazendo essa situação e eu nunca fiz. Não, fez sim, ensinou sim daquela forma. O exemplo é muito mais forte do que as palavras. Não, ele tem que seguir a palavra de Deus, mas o exemplo pessoal é mais forte do que talvez a leitura. Um entendimento com a palavra de Deus é uma coisa íntima, mas o exemplo é claro. Tem pessoas que deixam de ler a palavra para seguir exemplo de pessoas e aí entram em rascada. Qual o exemplo? A quem você está passando a tocha? A quem você está dando o exemplo? A quem você está discipulando? Claro que a gente fala que nossos primeiros discípulos são nossos filhos. E aí, você foi reprovado ou está aprovado? Como é que seus filhos vão ser? Vai ser a alegria ou tristeza da sua vida no final? E na obra de Deus, como você tem se dedicado? Como você tem entregue? A quem você tem ensinado?
Eu tenho costume dizer que o segredo da nossa profissão é ensinar outros a fazer a mesma coisa. Quantos discípulos eu ensinei a ser radialista e hoje me ajudam? Hoje, quando eu preciso de algum serviço, alguma gravação, alguma coisa, tem alguns que se levantam. Eu posso contar com alguns pelo apoio, porque eles se tornaram profissional graças ao treinamento que eu passei para eles. A quem você está ensinando o que você aprendeu? Tem pessoas que estão inchadas. Sabe tudo, mas não passa a ninguém. Porque não sei, não sabe nada. Você é um egoísta que não quer passar seu ensinamento para os outros, achando que os outros vão passar perna. E se você acha isso, vão fazer, independente que você ensine ou não. E aí é um grande problema. O segredo da nossa vida cristã é discipular. Se você não está discipulando ninguém, está tendo um problema. Você está ficando um gordo, inchado, que está comendo somente para si, é um egoísta, é uma pessoa que não tem o amor de Cristo, porque no momento que você aprende, você tem que passar adiante. Como que eu vi esse estudo, ganhei essa Bíblia em espanhol, quando estava no Peru, amei esses pensamentos, eu falei, isso tem que ser passado em público. E eu aproveitei dentro da minha área, o programa Navegando pela Bíblia. E estou disponibilizando gratuitamente pela internet, para que outros possam chegar, outros como você que está ouvindo, a estudar a palavra de Deus e ser despertado pela palavra de Deus. A quem você está discipulando? A quem você está ensinando? A quem vai lembrar sua memória? Uma outra coisa também que eu lembro, que eu estava numa feira, num evento, numa exposições, estava lá aquela instituição que trata sobre doação de órgãos, né? E estava uma instituição sobre doação de córnea, né? Chegaram para mim e falaram, você quer doar sua córnea? Eu falei, eu dou tudo. E eu até brinquei assim, falei, se eu não fiz algo bom em vida, pelo menos depois de morte vão lembrar de mim de algo bom. Porque quem receber minha córnea, quem receber meu fígado, quem receber meu rins, quem receber meu coração, vai falar que Deus seja louvado pela vida dessa pessoa que me passou o coração, que me passou a córnea. Então, se eu não fiz bem em vida, pelo menos em morte eu vou ser lembrado. Nós devemos ser doadores de órgãos. Nós devemos ser doador para beneficiar aqueles que estão em dificuldade. A quem você está doando os seus benefícios? A quem você está fazendo prosperar a sua vida? A quem vão recordar de você e falar que é um bom homem? Ou vão falar assim, morreu tarde. Ou vão dizer assim, não, esse cara é mais infeliz que sai do caminho, que atrapalhava a vida dos outros, deixava as pessoas infelizes. A quem você vai recordar? Ainda há tempo de você fazer alguma diferença. Se você está ouvindo esse estudo, se você está estudando a palavra de Deus comigo, ainda há tempo de você fazer discípulos. Profissionalmente, espiritualmente. Comece a apresentar o Senhor. Comece a se colocar diante de Deus falando, Senhor, me faça um discipulador. Eu quero ensinar o que eu sei. Eu quero ensinar o que eu aprendi na tua palavra. É uma coisa tão intrigante. Quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Eu lembro que no Peru, eu fui dar aula para as crianças, porque eu estava sofrendo uma perseguição do padre local, que não deixava as pessoas me ouvirem, né? Sendo pressionado pelas doações que ele fazia, pelos benefícios que ele fazia, e em contrapartida impedia com que as pessoas me atendessem. E aí, por uma condição, eu fui dar aula para as crianças. Gente, eu aprendi muito com as crianças. As crianças me ensinaram a sua simplicidade, a sua maneira de ver. E quando há um segredo em tudo, que quando nós ensinamos, nós mais ganhamos do que damos. É o segredo da doação, é o segredo do benefício, do doar. Quando você doa alguma coisa, quem ganha mais é você do que o próximo, do que o necessitado. E nós devemos aprender que doar até o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, nossa vida espiritual. No momento que eu estou passando para você aqui esse estudo, eu também estou aprendendo, eu também estou crescendo no Senhor, estou me capacitando para a obra do Senhor cada dia mais. Em breve estou voltando para o campo peruano, e aí? Onde que Deus vai me colocar? Não sei. Qual a obra que eu vou enfrentar? Não sei. Qual a perseguição que eu vou enfrentar? Não sei. Qual as lutas que eu vou enfrentar? Também não sei. Mas estou me preparando agora. E temos
temos que se preparar para discipular, para formar discípulos, para deixar um legado nessa terra, um legado de paz, de amor, porque não temos como retribuir ao Senhor os benefícios que Ele tem nos dado, mas podemos passar para o nosso próximo essas bênçãos que nós aprendemos, as experiências que nós passamos, os momentos de sofrimento que nós passamos se transformam em alegria quando explicamos para o nosso próximo, para os jovens ou para o próximo, como servir a Cristo de integridade, de coração, por amor à obra, e fazer assim ser multiplicativo, e fazer assim ter discípulos. Quantos discípulos você tem? Há um hino da harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Esse fica essa música ao teu coração. Como que você vai se apresentar diante de Deus? Quantas vidas você levou a Cristo? Quantas pessoas você deu conhecimento? Você multiplicou aquilo que Deus te deu? O entendimento, a visão, o conhecimento da ciência que você aprendeu, o discipulado que você passou, recebeu, a quem você passou, a quem você multiplicou? Ou você continua sendo um egoísta, tomando somente para si, não querendo passar? Aprenda isso, ainda que seja tempo. Que o segredo está no Evangelho, nessa vida, em nós ensinarmos os outros e passarmos nosso conhecimento, porque teremos que ganhar. Quando você começar a aprender que melhor é dar do que receber, você não vai parar mais, você vai ser abençoado, vai ser um tremendo abençoador. E aí sim, você vai estar sendo o exemplo de Cristo, você vai estar dando testemunho de Cristo, você vai estar aprendendo sobre a palavra de Deus, o que é ser verdadeiramente cristão. Cristão não é somente seguir uma religião, religião não salva, religião não leva a nada, religião normalmente é egoísta, que é somente para eles. Nós devemos levar o Evangelho a todos os lugares onde nós estamos. E ajudar aqueles que estão levando a palavra, aqueles que estão pregando a palavra, os missionários no campo, que você tem que se envolver. Não é porque você não está no campo missionário que você não deve se envolver. Lembre-se que em todos os pontos devemos estar atentos à vontade de Deus, a se envolver na obra de Deus, direto e indiretamente. Já me envolvo na igreja local. Ótimo, agora está na hora de crescer mais um pouquinho. Se envolver na obra missionária. Se envolver com os missionários que estão no campo, que estão pregando o Evangelho, que precisam do seu apoio, da sua oração, da sua oferta, da sua bênção. E você só tem a ganhar com isso. Você só tem a multiplicar as bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família. Quando nós somos abençoados, nós refletimos a nossa bênção sobre todos ao redor de nós. E nós damos testemunho que as pessoas vão querer seguir esse exemplo. E que exemplo que você está dando? E que testemunho que você está dando? Então eu termino aqui esse estudo deixando essa reflexão. Quem você está dando discipulado? A quem vão recordar de você? Como vão recordar de você? Eu quero deixar para você a questão do nosso estudo. Se você escrevesse um legado, é o último testamento espiritual para os seus amigos, o que diria? Uma desculpa? Ou a alegria de ter servido ao Senhor? Ou a alegria de ter feito a obra? Ou a alegria de ter ensinado e feito tantos discípulos? Paulo usou Timóteo como discípulo e passou a tocha para ele. A quem você está passando a tocha? Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus faça sobre você a graça, a bênção, que possa esclarecer sobre o seu coração a vontade dele para a sua vida realmente. Que você possa ser um multiplicador daqui adiante, a 10, a 100, a 1000, a tua semente que você recebeu em seu coração. Eu declaro a bênção sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu te despeço com a paz do Senhor. Até o nosso próximo estudo.
terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.